Of the king, the power, the man, the best, porque o Deus... Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Olá pessoal, tudo bem? Só na graça, abençoado, só na graça. Eu sou Felipe Menezes e está começando mais um vídeo aqui no canal do Teologia Central. E hoje nós vamos falar do pastor mirim, o pastor Miguel Oliveira, ou missionário Miguel Oliveira, que agora, atualmente, está impedido de pregar. Fica aqui comigo, se inscreva no canal que você já vai entender essa história. Música para chegar lá naquela moça que ela é dançante. Uma daquelas... Tem uma daquelas que todo mundo conhece? Tá aqui no ponto. Tá no ponto? Vamos lá? Vamos lá, pode soltar. Não preciso nem falar. Of the king, the power, the man, the best, the fairy, the smile. Of the king. Pois é, pessoal. O pregador mirim, Miguel Oliveira, o Of the King, the Power, the Man, the Best, está impedido de pregar por decisão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, todos nós sabemos que ele protege, tutela aí os direitos da criança e do adolescente. E a grande questão aqui do Miguel, pessoal, é que ele tem 15 anos de idade, ele está viajando aí boa parte do Brasil, boa parte de estados brasileiros, e ele está viajando sozinho. Isso é importante lembrar, está viajando sozinho, sem os pais, um garoto de 15 anos de idade, pessoal. Não é uma coisa simples, é uma complicação, porque ele está indo para lugares que ele nunca teve antes, está envolvendo com dinheiro, está envolvendo com um público muito grande, já vista que tem mais de 1 milhão de inscritos nas suas redes, mais de 1 milhão. Então imagina, se a pessoa tem mais de 1 milhão de inscritos, imagina alguém que não queira fazer uma maldade com essa pessoa, porque ele está atraindo muito público, muita gente, consequentemente, pessoal, ele pode estar ganhando muito dinheiro com isso. Mas, com a fama, também vem um lado ruim. Se a fama, você, como disse o Miguel certa vez, saiu do anonimato, a fama também tem um lado ruim, que pessoas más, pessoas ruins, podem querer fazer uma maldade com o famoso ou com a pessoa em evidência. Mas o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é que não é um ataque ao Miguel Oliveira, muito pelo contrário. Eu, particularmente, vendo alguns vídeos do Miguel Oliveira, vejo que ele tem muito potencial, fala muito bem, tem uma boa eloquência, sabe se portar, sabe se vestir, sabe se colocar nos lugares, né? Mas o conteúdo da pregação do Miguel, ele é de cunho questionável, porque é o seguinte, para quem não sabe, eu sou seminarista na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu sempre tenho que fazer a propaganda. Se a Faculdade Teológica Batista de São Paulo quiser me patrocinar, eu estou à disposição, né? Mas, e assim, quando nós estudamos a palavra de Deus, pessoal, nós ficamos criteriosos, não é que nós ficamos chatos, nós ficamos igual à igreja de Bereia, porque a igreja de Bereia, lá em Atos capítulo número 17, em tudo que Paulo falava, eles provavam, o próprio apóstolo Paulo, eles não provavam Felipe Menezes, não provavam o pastor Regis Claro, que é o meu pastor, que é um baita meu pastor, aliás. Eles não provavam, pessoal, qualquer um, não, provavam o apóstolo Paulo. Então, quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós verificamos os ensinamentos deixados pelos apóstolos de Cristo, nós vemos que as pregações do pastor mirim estavam equivocadas. Por exemplo, o pastor ou o pregador, ele tem que ser uma pessoa íntegra, ele não pode mentir. Embora os pregadores possam cometer equívocos, embora os pregadores possam cometer pecado muitas das vezes, mas ele tem que se manter íntegro. E eu tenho 24 anos de idade, sou advogado, também sou seminarista, como eu já disse há pouco, e da área da saúde eu entendo bem pouco, mas minha esposa especificamente, ela é da área da saúde. E eu fiz algumas perguntinhas para ela acerca da condição do Miguel. Por exemplo, eu perguntei para ela se existia a possibilidade de nascer uma pessoa surda e muda. E a resposta que eu obtive da minha esposa é que não existe esta possibilidade. E, por exemplo, o Miguel alega
que nasceu surdo e mudo. E a grande questão é, cadê o laudo para comprovar isso? Não tem um laudo, se perdeu o laudo. É mentira? Eu não sei. Mas eu tenho todo o direito, e o Brasil também, tem todo o direito de duvidar. Ah, mas você vai duvidar do ungido do Senhor? Onde é que está isso no Novo Testamento? Explica para mim. Onde é que está essa questão no Novo Testamento que você não pode duvidar das pessoas que se dizem pregadores? Os bereanos duvidaram do apóstolo Paulo. A igreja, quando o apóstolo Pedro estava batizando os gentios, estavam questionando o apóstolo Pedro. Questionou o apóstolo Pedro no concílio, que foi o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. Então, essa história de não questionar o ungido, ela cai por terra quando nós verificamos a palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é inerrante, que é autossuficiente. Então, que os profetas da internet não venham me julgar, porque eles estão equivocados, tá bom? Pelo menos esses que se dizem ungido, que erram e não querem serem confrontados. Mas, por exemplo, quando a gente vai, pessoal, em 1 Timóteo, no capítulo número 3, traz alguns requisitos para o ministério. E eu vou ler aqui na versão Almeida, não vou fazer corte, vou ler aqui, a verdade nua e crua, acompanhe comigo. A minha versão aqui, eu costumo nos cultos utilizar a versão NVI, mas eu vou utilizar Almeida, versão de crente, tá bom? Então, abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo número 3. Ó. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. O Miguel tem tudo isso? Fica o questionamento. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Uma pergunta do apóstolo Paulo. E aqui está a chave da questão no versículo número 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Miguel é um jovem. Ah, mas ele já está há tantos anos na igreja, mas ele é um jovem. Ele está conhecendo do mundo agora. Ele está tomando conhecimento pleno agora. Não podem, pessoal, jogar o ministério nas mãos do Miguel ou pensar que ele vai ser o Charles Haddon Spurgeon. Ah, Felipe, mas o Charles Haddon Spurgeon foi pastor aos 17 anos. O Miguel tem 15. O Miguel tem 15. De fato, existem pessoas que amadurecem primeiro do que outras. Isso é fato, eu não estou aqui questionando isso. Mas o que eu estou dizendo, pessoal, é que o Miguel em si, ele não demonstra essa maturidade. Ele não demonstra a maturidade de David Brennett. Não demonstra a maturidade de Charles Haddon Spurgeon. Você lê a Bíblia? Sim, bastante. Já leu ela inteira ou ainda não? Não, ainda não. Então, pessoal, Charles Haddon Spurgeon, Hop Moore McShane, esses jovens são jovens extraordinários. A maioria dos jovens são inexperientes nessa idade, e eu também. Eu também me incluo nesse rol de pessoas que, mesmo com 24 anos, precisam aprender muita coisa ainda. Muita coisa. E não é um jovem de 15 anos de idade que vai fazer o alvoroço todo, vai mudar todo o mundo teológico, e ainda mais de uma maneira equivocada, de uma maneira soberba. Então, eu entendo que esse momento de afastamento que vai acontecer agora, ministerial na vida do Miguel, vai ser um momento bom para ele refletir, para ele entender. Ele tem um contato aí do pastor César Cavalcante, ele tem um contato aí do pastor Eliseu Rodrigues, e ele pode entender a teologia, uma boa teologia, claro, uma teologia pentecostal. Eu não sou pentecostal, mas eu, Felipe Menezes, admiro o pastor César Cavalcante, admiro o pastor Eliseu Rodrigues. Entendo que são pessoas com uma boa teologia, Então, eu entendo que ele, se aproveitar bem, pode sim sair muito melhor, muito mais forte, muito mais conhecedor e muito mais preparado
do que ele está agora, certamente. E creio que, sim, ele tem um chamado muito grande de Deus na vida dele. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Pessoal, você chegou comigo até o final do vídeo e não se inscreveu? Você tá na carne, né, abençoado? Pedi para cancelar você também. Mas se inscreva aí, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje e tchau, tchau.